Muito bom dia. Estamos treinando, fazendo um treininho. E agora a gente foi embora e hoje foi o quê? Extremamente hoje foi muito difícil. Mas muito difícil mesmo. Dificuldade nível hard. Hoje foi difícil demais. E tava tirar isso aqui, tava ali na esteira e eu tive uma sacada. Aí eu falei assim, cara, eu preciso pegar a câmera e compartilhar. O que acontece? A maioria, tipo, esmagadora mesmo, 95% de todo mundo que quer alcançar um objetivo, seja emagrecer, seja conquistar o que seja, fica esperando o quê? Milagre. A condição ideal, certo? Fica esperando o momento certo, a temperatura ideal, o tanto de dinheiro exato. Fica esperando a condição ideal, certo? E o que seria a condição ideal? Cara, é começar. É você começar mesmo que não esteja nada ao seu favor. Hoje nós tava com sono, a gente tava com muito sono mesmo. Foi extremamente difícil. Foi uma semana puxada em termos de produção, certo? A gente produziu muito essa semana. Produziu muito e tipo assim, em todas as horas do dia. Todas as horas. Então, o que isso significa? Que a gente está produzindo, certo? E produzir significa mandar energia. E quem acompanha o canal já deve ter pegado a essência disso aí. Hoje eu vou estar passando para vocês uma... Pode sair, se você só tá ganhando ar. Tô ganhando ar. Ah, é? Eu tô tremendo aqui, ué. E eu vou passar para vocês, certo? O planejamento para vocês fazerem o download dele. O planejamento alimentar que eu prometi no último vlog. Mas vamos continuar o bate-papo aqui. Se inscreve, curte, faz essa loucura toda aí. Mas o detalhe é o seguinte: momento ideal. Não existe o momento ideal para você começar. E nunca vai existir. O sol nunca vai estar da temperatura que você quer, certo? Você nunca vai ter a quantidade de dinheiro que você precisa. Você nunca vai ter as roupas que você precisa para começar. Ué, você nunca vai ter a roupa, certo? Porque sempre vai vir uma roupa melhor. Ó, Osmari. Sempre vai vir a desculpa, eu não tenho roupa. Sempre vai vir a desculpa, eu não tenho roupa, eu não tenho tênis, certo? Eu não tenho horário. Nunca vai existir a condição perfeita. Eu não tenho um personal, certo? Hoje a gente tava até conversando ali, você comentou comigo, falou assim: você já percebeu que esse horário aqui na academia é o horário que mais tem personal? Pensa se a gente fosse ficar travado e falar assim: a gente não tem dinheiro pra pagar personal. Na verdade a gente tem, a gente não quer. Porque não tem essa parada na sua mentalidade, certo? Do que eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. Fala pra você mesmo, fala assim: eu não quero. Seja sincero, certo? Não use desculpas. Porque tudo que a gente quer, a gente consegue e conquista. Não é uma prioridade na nossa vida. Porque se a gente quisesse falar assim: isso é uma prioridade na minha vida, a gente abria mão de outras coisas e contratava um personal. Entendeu? A mentalidade. Então tenha essa mentalidade de condição, certo? Tipo assim, de não condição. Não condicione nada na sua vida. Até eu usei a expressão errada. Não condicione nada na sua vida. Não viva de condição. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Vai lá e faz. Independente da situação, independente do que você precise para começar. Comece com o que você tem e dê o seu melhor. Às vezes você não tem a condição ideal para poder fazer uma dieta perfeita, igual eu vou estar disponibilizando aí com os alimentos que eu uso na minha rotina. Mas eu tenho certeza que com a flexibilidade, e talvez você tenha dúvida, vai lá no meu Instagram, julioteodoro.farm, pergunta assim: Júlio, eu não tenho esses alimentos aqui, o que eu poderia usar, certo? A produção de conteúdo aqui, ela é para ajudar. Então não fica com medo não, vai lá e pergunta, certo? Pode perguntar aqui nos comentários do vídeo do YouTube, pergunta. Esse canal aqui é o nosso canal de comunicação. Fala assim: Júlio, eu tenho muita vontade de fazer uma consulta com você, mas hoje não é a minha prioridade. Você já pegou a mentalidade. Hoje não é uma das minhas prioridades. Eu tenho prioridades mais básicas e necessárias, tipo minha alimentação, o meu transporte, a educação do meu filho, certo? Isso tudo são prioridades primordiais do
da nossa existência, tipo assim, da nossa rotina do dia a dia. E quando a gente vai evoluindo, por isso que eu falo, não fique preso na mentalidade. Não fique preso no seu salário, certo? Não fique condicionar a único trabalho. Então comece a expandir a sua forma de ver, falando assim, nossa, o que eu preciso fazer para ganhar mais? Se eu quero determinada coisa e o seu salário não te proporciona isso, começa a pensar, fala assim, o que eu preciso fazer para ganhar mais? Certo? Para me proporcionar essa vida que eu quero, que eu almejo. E para de viver de condição, certo? E logo mais vai ter... como que, tipo assim, o raciocínio lógico que eu usei para montar o planejamento, e vou estar disponibilizando o planejamento para vocês. Falou? Se inscreve e curte aí. Estamos aqui no meu consultório agora, certo? Para poder falar um pouco mais a respeito do planejamento alimentar que nós estamos fazendo, como eu prometi no vídeo, num vlog anterior, e eu batizei carinhosamente essa como a dieta da Gracinha. Eu chamo carinhosamente a minha esposa de Gracinha, porque ela é linda, maravilhosa, e eu planejei essa alimentação pensando nela, certo? A alimentação que eu planejei para mim, eu já pratico ela, só que o que acontece? Porque carinhosamente para ela? Ela tem uma certa resistência, como a maioria de vocês também tem uma resistência em elevar a quantidade de nutrientes que ingerem no dia a dia. E eu gosto de falar bastante em relação a isso, que para acontecer o emagrecimento tem que acontecer o déficit calórico, mas não precisa acontecer o déficit nutricional, certo? Precisa comer menos calorias, mas não significa que você precisa comer menos nutrientes, precisa comer menos comida. E um erro gigantesco, esmagadoramente das pessoas cometem é o que? É diminuir a quantidade de comida, diminuir a quantidade de nutrientes. E quando você só precisa diminuir a quantidade de calorias. Aí, what? Como assim? Isso mesmo. Você precisa diminuir a quantidade de calorias. Ah, mas Júlio, a comida não é caloria? Sim, comida é caloria. Só que você não precisa fazer uma mudança brusca, porque os alimentos, como se diz por aí, de verdade, os alimentos mais naturais, integrais, eles possuem menos calorias e eles dão mais saciedade. E aí você vai ter que lidar com um negócio chamado comer sem fome, certo? Comer porque você precisa nutrir o seu corpo, precisa nutrir a máquina. Então é isso, esse foi o raciocínio que eu introduzi. Ela tem o hábito, e vai ser um desafio, a gente fez um desafio de 30 dias para ela poder mudar esse hábito, que é o que? Ela tem o hábito de comer 2 vezes no dia. Não faz o café da manhã, e quando faz, era para comer uma besteira. Almoça, aí faz um almoço low carb, carne, bastante verdura e apenas come uma fruta, uma besteirinha ao longo do dia, e no final do dia não comia nada, certo? Apenas uma pipoca ou às vezes um omelete, e isso era a alimentação dela. O que acontece? Déficit nutricional, poucos nutrientes. Às vezes batia a quantidade de calorias que ela precisa ingerir, e quando muda radicalmente para poder emagrecer, diminui as besteiras, diminui a quantidade de calorias, aí acontece um leve emagrecimento. Mas ele fala assim, mas eu não consigo emagrecer rápido. Por quê? Déficit nutricional. O seu corpo entende como não está entrando calorias e não está entrando nutriente, fala assim, opa, vamos segurar essa festa aqui, vamos segurar essa gordurinha, vamos segurar essa água aqui, aí você fica com retenção, canela incha, punho incha, barriga incha, certo? O rosto incha, porque o corpo libera alguns hormônios específicos, fala, vamos proteger esses daqui que a gente tem, e quando começar a entrar mais nutriente, entrar mais coisa, a gente pensa o que a gente faz, certo? Então foi pensando isso, essa foi a lógica que eu utilizei, tipo assim, um linguajar bem simples para você compreender, não que você seja burro, ficou estranho, desculpe, mas com um linguajar popular, sem termos técnicos, para você compreender de uma forma simples e prática, que você consiga aplicar na sua rotina do dia a dia. A minha ideia é que você aplique, não necessariamente a dieta, inclusive eu estou disponibilizando para você fazer o download da nossa dieta. Não para você aplicar essa dieta, mas para você aplicar o raciocínio por trás. Eleva a quantidade de nutrientes, abaixa a quantidade de calorias.
Simples e básico. Você vai conseguir emagrecer assustadoramente assim. E vamos lá, o que eu coloquei? Eu não vou falar em relação a quantidades, mas ó, a dieta dela tem café da manhã, 2 ovos, eu não ia falar quantidade e falei, né? Ovos, maçã, apenas. O dela é só isso. O meu tem uma quantidade muito maior. Ovos, banana, aveia, pasta de amendoim. A minha tem uma loucura, bastante, mas eu gosto mais de comer mais. Lembrando que a gente faz academia, a gente pratica atividade física pela manhã, às 6 horas da manhã. Vamos falar só o dela? O meu, se você quiser ver, você faz o download. Almoço, frango, feijão e salada à vontade. Apenas. Lanche da tarde, ovos, queijo, bacon, batata inglesa. À tarde, carne, mandioca. À tarde, no caso, jantar, carne, mandioca, 2 ovos e fechou. Não sei por que eu falei 2 ovos, se eu ia falar a quantidade. Bom, interessantemente, esses são os alimentos. Simples, prático, poucos alimentos, fácil de fazer, mas bastante nutriente, bastante nutritiva. Tem bastante comida, você não passa fome com isso. Aí você diz, Júlio, mas não sei o que. Vontade você vai passar. Mas você tem que crescer, você tem que evoluir, certo? E crescer é largar de ser menino. E quando você compreender que você precisa educar o seu corpo, se você tem um corpo infantil, uma mentalidade infantil, você vai entregar o quê? Você vai entregar tudo que ele quer, só prazer. Só prazer, prazer constantemente. E a vida não é assim. Se você quer um objetivo, se você tem um objetivo, às vezes você tem que fazer coisas que você precisa, mas não quer. E abdicar de coisas que você quer e não precisa. Um exemplo, às vezes você quer um chocolate, mas o seu corpo não precisa. Ele precisa de nutrientes. Ele precisa se nutrir. E não é para poder ficar musculoso, com uma musculatura gigante. É para poder ter um corpo saudável, um metabolismo saudável. Quando você nutre o seu corpo de uma forma saudável, os seus pensamentos ficam mais saudáveis. Você começa a se ligar mais ao lado positivo do universo. E aí a gente já passa por um lado mais espiritual, que você começa a se elevar, e as coisas começam a fluir, a conectar para você. É simples e prático. Faça o download, não é uma recomendação que você faça, pode utilizar esses nutrientes, mas não necessariamente a quantidade que está ali é específica para você. Isso aí você consulta um nutricionista, consulta um profissional habilitado que vá fazer isso para você. Certo? Que vá montar. Quando você contrata um profissional, você está contratando um encurtamento de tempo. Por quê? Porque você consegue fazer isso, você consegue calcular, entrar na internet, estudar, assistir meus vídeos, consegue, certo? A informação está aí para todo mundo. Você está disposto a estudar? Se estiver disposto a estudar, mete a cara, eu te recomendo inclusive que você estude. Mesmo você pegando um planejamento, estude, passe a conhecer a fisiologia do seu corpo, passe a se conhecer. Quando você se conhece, você se cura. E é uma frase que eu gosto e repito bastante. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Fechou? Se inscreve, curte. Espero que você goste. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que você goste do planejamento que eu estou disponibilizando para você. Eu confesso, fiquei até um pouco indeciso se eu fazia, se eu não fazia. Porque eu estou expondo um pouco da minha intimidade. E o que seria a minha intimidade? A alimentação. O que eu como? Certo? O que eu faço no meu dia a dia? Então, cuida com carinho e olha com carinho essa alimentação aí. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Se inscreve, meu povo, se inscreve, curte. Curtir é importante. Todos os dias temos lives, todos os dias não, de segunda a sexta-feira às 22h33, lives para poder expandir e evoluir. Falou!